Olá a todos, começando aqui mais uma edição especial, desta vez fora do nosso local habitual do podcast É de Direito, essa parceria do Núcleo de Prática Jurídica com a AGECOM, os cursos de Direito e Jornalismo na Faculdade Estácio de Teresina. Hoje nós trataremos, meu nome é Matheus Abreu, eu sou estagiário do NPJ e hoje nós trataremos sobre os aspectos dos métodos consensuais de resolução de conflitos nesse novo paradigma da resolução de conflitos odierna, contemporânea. E para isso, nós convidamos e tivemos a honra de ter o convite aceito o Dr. Virgílio Madeira Martins Filho, magistrado aqui da 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça do Piauí, é mestre em Direito e também coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos no PMEC. Além de professor também. É uma honra tê-lo conosco. Novamente, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu raríssimo tempo para essa entrevista. Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo e fique à vontade para tecer seus comentários iniciais. Eu que agradeço, e eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui. E por que não dizer também maravilhado com essa iniciativa, Parece que não é real o que eu estou vendo, Uma instituição comprometida, dentro da sua grade de ensino e, por que não, de pesquisa, comprometido com os métodos alternativos à solução do conflito. Também muito feliz de ver vocês, jovens, engajados, nessa luta, que eu prefiro chamar, nem de luta, mas de grande aventura, grande aventura. Então, eu fico muito feliz mesmo, muito feliz, e eu que agradeço. Novamente é uma honra e também ficamos imensamente felizes pelo seu comentário, pelo seu apreço por essa iniciativa. Iniciando aqui o nosso bate-papo, a primeira pergunta, bem como a segunda, ela tem uma base na pesquisa divulgada pelo CNJ em 2022 sobre os dados da Justiça em 2021, a Justiça em Números do CNJ, disponível a todos na internet mesmo, no próprio site do CNJ. Essa pesquisa, ela aponta que existem mais de 20 milhões de processos novos adentrando no judiciário no ano passado. E dentre esses processos, dentre todo esse cenário de grande número de processos do judiciário, nós percebemos que o número de produção dos magistrados também foi muito grande. Teve um aumento de mais de 11%. Todavia, fazendo o balancete, fazendo o contraponto entre o aumento da produtividade e o número de processos, percebemos que ainda há, infelizmente, um número muito grande de processos que corre e acaba até embargando um pouco a atividade do judiciário. E nesse sentido é que eu lhe pergunto, como magistrado, que atua tanto na questão judicial, por óbvio, mas também sendo um ativista, digamos assim, um magistrado que tem essa visão dos métodos consensuais de resolução de conflitos. Na sua opinião, qual seria o motivo pelo qual há essa insistência, não obstante todos esses esforços no nível não só judicial, mas no nível extrajudicial e no nível de políticas mesmo e até educacional que o Poder Judiciário vem fazendo nesse combate à cultura do litígio, digamos assim, que existe no país? Primeiramente, eu gostaria de ressaltar 2 pontos. Primeiro, nós estamos frente a uma quebra de paradigma. Quebra de paradigma em qualquer campo não é fácil. Então, você partir por uma nova visão e ação, que é o caminho da cultura da paz, entrando todos os métodos, possíveis métodos autocompositivos, ressaltando aí a mediação e conciliação, não é fácil. Culturalmente, nós temos a cultura do litígio. A gente sempre tem em mente a cultura adversarial. Então, talvez fruto de uma cultura hispânica, uma cultura muito nossa, que não acontece só no Brasil. Uma vez eu estava estudando, estava lendo que é muito uma cultura ainda latina, muito uma cultura nossa. Enfim, a gente precisa vencer isso. A gente precisa cada vez mais, todo dia, toda hora, vencer isso. O conflito em si, ele não é ruim.
A gente não precisa demonizar o conflito e utopicamente a gente pensar que é possível uma sociedade ou uma relação, por exemplo, uma relação sentimental, amorosa, sem um conflito. A questão, o problema é o que você faz com o conflito. Porque o conflito não pode se transformar numa guerra. O conflito a gente pode tomar como positivo até de tomada de novas posições, inclusive de reflexão pessoal. Por que esse conflito me trouxe isso, me fez pensar? Dentro daquele conflito, seja em qualquer área civil, principalmente a área de família, dizer, onde é que eu não agi, vamos colocar no campo das responsabilidades, não é na questão de culpa. Onde é que eu não agi corretamente? Né? Eu não tenho que mudar, eu não tenho que ser aberto para uma visão do outro, para pelo menos escutar. Então, o conflito, desde que seja vencido, no bom sentido da palavra, é muito positivo. Então, nós temos que vencer essa cultura, né? E essa cultura começa nas relações sociais, você tendo essa nova visão, afinal de contas, a mediação e conciliação, ela serve inclusive para a sua vida privada, particular. Mas nós, como operadores do direito, Poder Judiciário, e vocês, estudantes de direito, qualquer campo que vocês queiram seguir, né, qualquer área, como advogados, o advogado tem um papel fundamental nisso. Né? O advogado, eu chamo novo advogado, tem que ter essa visão. Então é muito importante, por exemplo, a Estácio, como a Estácio está fazendo, né? Tem uma disciplina, tem um núcleo de pesquisa jurídica que já está trabalhando nisso e vencendo isso. Né? O judiciário está fazendo muito para quebrar essa cultura, né, do litígio, essa cultura eminentemente adversarial. Mas nós temos que fazer cada vez mais. Mas também não é só uma luta, não é só... Nós temos que ser ativistas, eu gostei da sua expressão, né? Todos temos que ser. Os operadores de direito, o juiz, o advogado, o Ministério Público, a própria sociedade, tem que vencer isso. Tem que ter essa nova visão, que é uma luz no final do túnel. Excelente posicionamento. E o interessante também disso que o senhor falou é porque você percebe, a partir da fala do Dr. Vigílio, que há, na verdade, uma preocupação não só externa, não só de olhar para os números, mas lembrar que os números eles são, na verdade, uma expressão da sociedade, que, por sua vez, é uma expressão do que as pessoas internamente e individualmente fazem. Então, é muito interessante e, de fato, faz muito sentido essa questão de mudar não só as políticas, mas mudar o próprio pensamento individual das pessoas. E nessa mesma questão de individualismo, falando um pouco assim, é que a segunda pergunta é feita, porque ainda dentro dessa pesquisa do CNJ, é observável que cerca de 71% dos casos que ingressam no Poder Judiciário são dentro do âmbito estadual. E dentro dessa maioria de 71%, boa parte, se não também maioria, é de direito civil, e especificamente obrigações e contratos, mas também, aproveitando que o senhor é magistrado da vara da família e sucessões, também adentrando o direito de família. É interessante nesse sentido que essas áreas elas têm em comum um princípio com o procedimento de mediação e conciliação, que seria a questão do protagonismo da autonomia da vontade no desenrolar dos casos. Então, o que eu lhe pergunto, também como um grande conhecedor dos métodos, aliás, que o senhor qual seria a diferença propriamente dita, qual seria a motivação específica, seja a nível de estrutura ou seja a nível de profissionais, que faz com que os métodos consensuais, especialmente conciliação e mediação, consigam superar essa barreira que a própria autonomia da vontade sozinha entre as partes não foi possível. O que tem nesse procedimento de especial, no seu ponto de vista? O princípio da autonomia da vontade é um princípio formal. Ele é um princípio formal, obviamente ele é formal e material, mas ele é formal. O princípio da autonomia da vontade vem muito da ideia do Estado liberal. É correto o princípio da autonomia da vontade, está corretíssimo. Não tem sociedade nenhuma que vive e sobrevive sem esse princípio, e principalmente nos negócios jurídicos.
Você citou muito bem obrigações e contratos, onde o princípio da autonomia deve vigir mesmo. As partes é que têm que ditar os seus interesses, sobretudo os interesses econômicos, né, que as obrigações, né, formalmente disciplina, e os contratos na prática colocam isso. Mas o princípio da autonomia da vontade, veja bem, ela está nesse campo. E por mais paradoxal que seja, mesmo diante desse princípio, na resolução dos conflitos, as partes por si só não conseguem superar sem essa intermediação. Aí é que entra a figura do mediador, né, do conciliador. Ou seja, é aquele sujeito imparcial, né, que, diante até da imparcialidade que ele deve ter por excelência, ele dá segurança às partes e vai mediar, né, dentro dos interesses, dentro desse princípio da autonomia da vontade, o que é que pode ser convergente para sair um resultado positivo. Então, nós temos aí o que o CEJUS, o Centro Judiciário de Solução de Conflito, oferece. Um ambiente seguro, por um sujeito, vou usar a redundância, altamente receptivo, né, oferece uma possibilidade concreta, que é a paz entre eles. Para sair, não é, uma solução autocompositiva, o que significa dizer ditada por eles mesmos. Se assim nas relações privadas, civilistas, no sentido amplo falando, imagine as relações civilistas lato sensu, que é o direito de família. Né? Então, o direito de família tem características muito próprias, não é? São conflitos carregados de muita emoção, né? De muita tristeza, também de muita alegria, de muita dor, de muito sofrimento, de muita lágrima, de muito choro. Então aí é que faz mais importante superar esse conflito, através do mediador, através do conciliador. As ações de família têm uma característica muito própria. Sobre ações de família nós poderíamos falar aqui longamente, seria uma outra discussão. Né? São características próprias porque são relações carregadas de intersubjetividade, que a maioria das vezes não é aquilo que está sendo posto. São carregados de entrelinhas. Né? Às vezes um conflito ali só é a ponta do iceberg. O conflito é muito mais adiante, porque é um conflito de família. Então isso é que faz, não é, mais importante ainda, não é, a solução desse conflito pela alta composição. Obviamente nós temos conflitos, grandes conflitos, que as partes, tanto no direitos obrigacionais, no direito contratual, que as partes não querem chegar a um acordo. Uma série de razões. Aí o Estado é obrigado a intervir, né, através de uma sentença. Mas eu lhes asseguro que eu, por mim, pessoalmente, 100% dos meus conflitos eu resolveria pela conciliação. Mas na prática o número é muito alto. Aí que está o papel também do mediador e do conciliador, também o papel do convencimento, né? Convencer aquelas partes. Eu costumo dizer que o conflito é como um cisco no olho, esse exemplo metafórico. Né? Aquele cisco no olho, que você consegue ainda fazer alguma coisa com esse objeto estranho dentro do olho, essa coisa estranha dentro do olho, mas é que incomoda. Enquanto você não tira aquela coisa estranha que está dentro do seu olho, você não consegue viver no seu dia a dia. Não é verdade? Então é esse o conflito. De fato, e talvez você não consiga tirar o cisco do olho da melhor forma que você queria, mas lhe é mais importante tirar o cisco do olho. Muito interessante e perfeitamente adequado à lógica das resoluções consensuais. Dr. Vigílio, dentre as respostas, foi muito citado pelo senhor, e também estamos aqui representando uma instituição de educação, onde essa nova formação e também do novo paradigma, um paradigma que está sendo construído e muito bem construído
dessa nova forma de resolver conflitos, desse novo pensamento. Hoje em dia as pessoas cada vez mais, acho que principalmente os jovens mesmo, estão percebendo que não, entre aspas, vale a pena levar tudo para o Poder Judiciário por uma série de questões, até mesmo organizacionais. E nesse contexto, eu lhe pergunto também como professor, que sei que o senhor também é, qual seria a sua opinião, como é que o senhor percebe que estão as instituições nesse nível de formação desse novo profissional, que o senhor bem citou no começo, que ele é necessário. Ele não só é desejável, como também necessário para fazer um bem, não só a ele mesmo também dentro da sua ação profissional, mas para a sociedade como um todo. Então é nesse sentido que eu lhe pergunto, como o senhor vem percebendo esses novos profissionais que vêm chegando na sua mesa com as conciliações, com as mediações, enfim, como o senhor vem percebendo que a academia está reagindo a esse novo paradigma? Eu acho que a academia já avançou, né? Já saiu daquela inércia, às vezes até do não conhecimento, por incrível que pareça. Já avançou, mas precisa avançar mais. O papel das escolas de direito, o papel da academia é muito grande. Ou seja, na verdade, o futuro operador do direito, o futuro profissional do direito, ele tem que ter essa visão do banco da escola de direito. Tem que começar dali. Interessante que eu não sou professor de direito de família, eu sou professor de direito das obrigações e direito contratual. E não tem coisa mais seca, falando assim, né, do que contratos, né? Contrato não é carregado de emoção, de raiva, de choro, não é, de mágoa, como é as ações de família, né? Coisa fria. É seco também na análise, não é? Um determinado conflito em relação ao contrato, vamos ler o que diz o contrato. Né? Dentro do princípio da autonomia da vontade, o que as partes ditaram ali, o que está sendo desrespeitado, o que está sendo descumprido. Por que aquela parte está pedindo a revisão contratual ou até rescisão contratual? Vai estar o conflito. Mas há de convir que é completamente diferente, né? Sim. De um divórcio que está se discutindo, um divórcio partilha de bens, né? Alimento dos filhos e outras questões, né? De uma ação de alimento, de uma ação de guarda. As ações de guarda sempre são carregadas de muita complexidade própria da ação de guarda. Enfim, então completamente diferente. Mas ontem eu tive a minha primeira aula, o semestre da UESP está começando, e eu faço a apresentação do plano de curso e eu falei da mediação e da conciliação, dentro de contratos. Então já se vem inserindo. Então a academia tem que fazer isso, os professores têm que fazer isso, os professores, seja de qualquer matéria, mesmo os professores de direito penal, eles têm que crescerem nisso aí. Abrir mais a cabeça. Abrir mais a cabeça e começar a falar sobre a cultura da parte, da necessidade disso aí. Então é isso que a academia, eu fico muito feliz vendo uma universidade, uma faculdade como a Estácio já começar a inserir. Eu acredito, eu espero que já tenha outras faculdades fazendo isso também. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é isso aí. E nós compartilhamos essa visão com o senhor. Pois bem, essas foram as nossas perguntas para hoje. Já deixamos aqui expresso o nosso convite para quando novamente o senhor tiver essa possibilidade, até mesmo ir na faculdade, nós temos um estúdio lá, para gravarmos, enfim, futuramente algum outro possível tema. Sério. E, tendo em vista isso, eu encerro o quadro por aqui. Novamente agradeço imensamente a sua disponibilidade. Eu que agradeço muito também, já falei muito agradecido e emocionado com vocês, viu? Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Até a próxima edição. Dessa vez a edição vai ser comum, vai ser no estúdio mesmo. E é isso.